pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, professor Gabriel, para mais uma aula de biologia com vocês. Um tema bem interessante da nossa aula de hoje, as doenças que são causadas pelos protozoários. Antes da gente começar a nossa aula, eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, também tenho os olhos claros, tenho cabelo grisalho, estou usando óculos, tenho 2 brincos, uso barba. Tenho uma camiseta preta e estou usando também uma calça jeans. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é sobre as doenças que são causadas pelos protozoários na gente, nos homens. A gente já teve uma aulinha anterior que a gente falou sobre as características desses micro-organismos, que são os protozoários. Falamos um pouquinho das características deles, falamos um pouquinho da morfologia, que é o estudo da forma, falamos das classificações dos protozoários e encerramos falando um pouquinho sobre reprodução. O tema da nossa aula de hoje, especificamente, é falar então das doenças que são causadas pelo protozoário. E eu quero que você tenha muita atenção na informação que eu vou te dar agora. Olha aqui para mim. Essas doenças de protozoário, elas são um tema muito recorrente em questões de provas de vestibular. Então, se você pensa em fazer uma prova de um vestibular, a prova de algum concurso, onde tem a biologia envolvida, fique atento, porque é muito provável que este grupo de doenças que a gente vai falar na aula de hoje possa estar presente na nossa provinha, tá bom? Nós vamos falar hoje de várias doenças que são causadas pelos protozoários. A amebíase, a giardíase e várias outras aí que a gente vai ter, no caso dos protozoários, afetando então a nossa saúde, a saúde humana. Para cada uma delas, eu vou destacar várias informações com você. Como é que é o nome do agente causador, ou seja, como é que é o nome do protozoário que causa doença, quais são os principais sintomas, como é que a gente previne. E algumas dessas doenças eu vou te mostrar o ciclo reprodutivo do parasita, no caso o protozoário, e eu vou te mostrar também fotos de sintomas. Nessa hora, eu queria que você ficasse à vontade para. Existem algumas doenças que os sintomas eles são tranquilos da gente ver. Não é nada que afeta muito aquilo que a gente está acostumado no dia a dia. Só que existem algumas doenças que o físico da pessoa fica muito afetado. Então, são doenças que algumas pessoas não gostam muito de ver. Eu vou te avisar, tá ok? Quando eu for mostrar alguma imagem que seja uma imagem potencialmente um pouco mais chocante, eu te aviso. E aí você fica à vontade. Se você quiser ver, você vê. Se você não quiser, você acelera um pouquinho o vídeo e já passa para o próximo capítulo, tá ok? Vamos começar? Bora comigo para a tela? Vamos lá. Nós vamos começar então o estudo dessas doenças chamadas de protozoonoses. E a primeira que a gente vai trabalhar hoje então é com essa doença que está aqui chamada de amebíase. Quem causa essa doença é um protozoário chamado de Entamoeba histolítica, que é esse protozoáriozinho que eu coloquei no cantinho de cada imagem para você. Como é que a gente pega essa doença? Transmissão é a forma que a gente pega, tá bom? É através da ingestão de cistos do protozoário que estão contidos em água e em alimentos contaminados. O que a gente vai chamar a partir de agora de ciclo monoxênico. Volta aqui para mim um pouquinho. Quando a gente vai definir essas palavrinhas a partir de agora, a gente vai falar isso várias vezes durante a aula, tá? Quando é que eu falo que uma doença, ela tem um ciclo monoxênico? É quando a gente pega a doença por contato direto com o parasita. Então, comi o cisto do protozoário que estava lá no meio da água. O que é o cisto, professor? É como se fosse um ovinho, pensa assim, um ovo do protozoário. Mas como o protozoário ele é unicelular, eu não posso falar em ovo, então a gente chama de quê? De cisto. Então, se eu ingerir direto o cisto do protozoário, eu peguei por contato direto com o parasita. Então, a gente fala que nesse caso o ciclo foi monoxênico. Só que a gente vai ter uma situação que é o chamado ciclo heteroxênico. O que é o ciclo heteroxênico? É quando alguém transmite ele para a gente. Vamos pensar numa doença que não é protozoário? Na dengue. Como é que a gente pega o vírus da dengue? Através da picada de um mosquito, que é o mosquito da dengue. Então, o mosquito pica a gente, quando o mosquito pica, ele vai lá e injeta o vírus dentro da gente. Nesse caso, eu falo que o ciclo, então, foi heteroxênico. A gente vai falar isso várias vezes ao longo da aula, tá? Na ameba, eu pego por contato direto, monoxênico. Na próxima, giardíase, vai ser igualzinho. Mas vai ter uma doença lá na frente, que é a doença de Chagas. É um barbeiro que vai picar para trazer o protozoário. Aí já não é mais monoxênico, passa a ser heteroxênico. Combinado? Bora para a tela comigo. Vamos lá de novo. Quais são os principais sintomas da amebíase? Ela é um protozoário que fica no nosso intestino grosso. E como é um parasita do nosso intestino, os sintomas estão relacionados com o nosso intestino, que são a diarreia,
cólica, pode causar um pouquinho de dor no estômago. Esta diarreia que está aqui, ela pode vir acompanhada com sangue, em alguns casos mais graves, e a doença pode causar um pouquinho também de febre moderada. Como é que a gente previne a doença? A prevenção, meus amores, ela está muito relacionada com a forma de transmissão. Então, se eu pego através, olha lá, está em cima aqui, ó, através da ingestão de água e de alimentos contaminados, como é que a gente vai prevenir? Higiene com mãos e com alimentos, saneamento básico, que é tratar a água que a gente vai beber, que a gente vai consumir, tratar as pessoas que estão doentes, porque dessa forma a doença não progride. Tranquilinho? Olha aqui para mim, a nossa aulinha de hoje vai ser nesse esquema. Eu vou te apresentar um pouquinho da doença e logo em seguida a gente vai para fotos. Nessa doença não tem nada de foto, por quê? Porque o sintoma é diarreia, uma cólica, não tem foto para a gente mostrar isso, tá bom? Mas quando existir alguma foto de interessante, eu vou te avisar um pouquinho antes da gente passar para o próximo slide. Bora para a tela comigo? Vamos para mais uma doença? A próxima que a gente vai estudar agora é uma doença, então, chamada de giardíase. A giardia, ela é muito parecida em termos de doença com o que a gente acabou de ver, com a ameba, com algumas diferenças. O agente causador agora é esse protozoário chamado Giardia lamblia. A forma de transmissão é a mesma, é através da ingestão de cistos do protozoário, também presentes em quê? Em água e alimentos contaminados. Ou seja, o ciclo continua sendo monoxênico, eu pego por contato direto com o protozoário. Os sintomas, esse protozoário é parecido, mas ele fica agora no intestino delgado, tá? Que é aquele intestino mais fino que a gente tem antes do intestino grosso. Mas os sintomas são muito parecidos. A diarreia, a cólica, dor no estômago, diarreia com sangue, que nesse caso aqui não é muito frequente, tá ok? Uma febre moderada também pode aparecer. Prevenção, exatamente as mesmas, olha lá, ó. Como a forma de transmissão é a mesma, a gente vai destacar a higiene com mãos e com alimentos, para evitar de colocar contaminantes na boca, saneamento básico, para a gente fazer o tratamento de água, e também o tratamento dos doentes. Uma pessoa que está tratada não consegue transmitir o protozoário para lugar nenhum. Tranquilinho? Galerinha, volta aqui para mim. Essas duas são as mais tranquilinhas de todas. Geralmente, a amebíase e a giardíase são doenças que são menos cobradas em prova porque a gente não tem nada de muito grande para extrair dessas duas doenças. Agora, todas as outras que vêm daqui para frente merecem muita atenção no decorrer da nossa aula. Nós vamos falar agora de doenças que são demasiadamente cobradas em várias provas de vestibular. A leishmaniose, por exemplo, para quem é aqui da região norte do Tocantins, que faz vestibulares aqui na região norte, é uma doença que cai sempre em prova. Por quê? Porque é uma doença muito recorrente no nosso estado. Então a gente tem que tomar muito cuidado para essas doenças que vêm daqui para frente. Vamos lá para a tela comigo? Bora de novo. A próxima doença que nós vamos trabalhar então, tá aí. Essa que eu acabei de citar para você, a leishmaniose. A leishmaniose, ela tem duas modalidades. A leishmaniose visceral, que é essa muito famosa para nós aqui no Tocantins, que é a que a gente chama também de mal de Calazar, ok? E aí o que nós vamos falar então dessa leishmaniose visceral? Quem vai causar essa doença são dois protozoários possíveis. Um deles é chamado de Leishmania donovani e o outro é chamado de Leishmania chagas. São dois protozoários diferentes, mas que causam a mesma doença. Como é que a gente pega essa doença? Como é que a gente pega a leishmaniose visceral? Através da picada da fêmea de um mosquito chamado de lutzomia. Só que lutzomia é o nome científico dele. O nome popular que a gente usa muito é mosquito palha ou então birigui. Então vamos tomar atenção para isso, ó. Como agora tem um mosquito que traz a doença para a gente, o protozoário para a gente, nós falamos que o ciclo da doença agora é do tipo heteroxênico, ok? Tem alguém transmitindo a doença para nós. Próximo item. Quais são os sintomas? Quando uma pessoa tem a leishmaniose visceral, o protozoário, a leishmania, ele fica localizado no fígado, no baço, nos linfonodos ou então na medula óssea. Volta aqui para mim um pouquinho, vamos entender um pouquinho desses órgãos. Fígado é um órgão que a gente tem aqui no nosso abdômen e que ocupa grande parte do nosso abdômen. 25% do abdômen é o fígado. O baço fica do ladinho dele, só que na região
na outra lateral do nosso corpo, do lado esquerdo do nosso corpo. A medula óssea vermelha fica dentro dos nossos ossos e é o tecido que produz o nosso sangue. E os linfonodos são pontos que a gente tem no nosso corpo que a gente tem multiplicação de células de defesa. Por exemplo, atrás da orelha, onde dá íngua na gente de vez em quando, a gente tem um linfonodo. Embaixo das axilas, a gente tem também linfonodo, de vez em quando dá um inchaçozinho. Na região da virilha, nós também temos linfonodos. Então, são pontos de estratégia do nosso corpo de defesa. Esse protozoário da leishmaniose, que é a Leishmania donovani ou a Leishmania chagas, ficam em alguns desses pontos do corpo. Tranquilo? Bora para a tela de novo, vamos lá. Quais são os sintomas dessa doença? Diarreia, febre, tosse, sudorese, que é começar uma transpiração muito excessiva, prostração, que é indisposição. E aí eu quero que você tenha muito cuidado com esse sintoma aqui que eu vou te explicar agorinha, que é a chamada hepatoesplenomegalia. Nome estranho, mas de uma coisa que a gente vai falar agorinha você vai entender bem. Resumindo, o que é a hepatoesplenomegalia? Esse Ozinho aqui não existe não, tá? Hepato. O que a gente vai falar agora é que isso, na verdade, nada mais é do que o inchaço do fígado e do baço, desses dois órgãozinhos que eu te falei. E emagrecimento, perda de peso também. Como é que a gente previne contra essa doença? Olha que legal. Não tem um mosquito envolvido na história? Então, uma forma que a gente tem de prevenir a doença é usar o quê? Qualquer artifício onde a gente consiga evitar o contato direto com o mosquito. Então, o uso de repelentes é importante, o uso de inseticidas é importante, proteção de telas, por exemplo, em portas e janelas e, claro, também o tratamento dos doentes. Nessa figura aqui do lado, o que eu estou te mostrando? O mosquito, tá? Esse é o mosquito que quando pica a gente, e se o mosquito estiver contaminado, é aquele que transmite o protozoário para dentro do nosso corpo. Tranquilo? Eu vou te mostrar aqui agora, a primeira imagem, essa é tranquila, tá? Por isso que eu nem vou te avisar. Da hepatoesplenomegalia. O que a gente consegue ver nessas duas crianças aqui? Que a região do abdômen delas, a região da barriga, está muito inchada. É esse inchaço aqui que a gente fala esse nome um pouco estranho, chamado de hepatoesplenomegalia, que, resumindo, é o inchaço do fígado e do baço. Só isso, tá bom? Essa é a primeira, o chamado mal de Calazar. Nós vamos falar agora de uma segunda modalidade que é chamada de leishmaniose tegumentar, também pode ser chamada de leishmaniose cutânea, por conta da pele, ou ainda úlcera de Bauru, ou então botão do Oriente. Volta aqui para mim de novo. Cuidado, hein? São duas leishmanioses diferentes. A primeira que eu te expliquei foi a leishmaniose visceral, é aquela que está relacionada com o nosso sistema digestório. Essa segunda que eu vou te explicar aqui agora é a leishmaniose cutânea, a leishmaniose tegumentar, é aquela que dá na nossa pele. Então, os sintomas agora são lesões que vão acontecer na nossa pele. Já não é mais lesão que acontece no fígado ou no baço, tá bom? Bora para a tela comigo? Vamos ver como é que vai funcionar essa doença então. Nessa leishmaniose, a transmissão é igualzinha, só que o protozoário é diferente. Lá era o Leishmania donovani ou Leishmania chagas. Aqui ele é chamado de Leishmania brasiliensis. A gente pega do mesmo jeito, através da picada do mesmo mosquito. A diferença é que agora o mosquito está carregando um outro protozoário, não aquele mesmo. Quais são os sintomas dessa doença? Esse protozoário ele vai ficar dentro de uma célula de defesa que a gente tem chamada de macrófago. E esse macrófago é uma célula de defesa que consegue ir para a nossa pele. Quando esse macrófago vai para a pele e dentro desse macrófago tem o protozoário sai e começa a parasitar a nossa pele. E também em regiões de mucosa, nariz, boca, são regiões onde o protozoário também consegue se instalar. E aí ele vai causar o quê? Feridas nesses órgãozinhos aí. Então o nariz vai ficar com ferida, a boca vai ficar com ferida e que pode ser bastante grave e feio. Eu vou te mostrar isso agora mesmo ali, tá? Eu tô até te avisando aqui agora. O próximo slide nem é muito feio, tá? Pode ficar tranquilo. Mas o que vem logo depois dele é um pouquinho pior. Nós temos aqui, então, o tratamento dos doentes como uma forma de prevenção, o uso de repelentes, o uso dos inseticidas e proteções também em portas e janelas. Agora eu quero que você fique à vontade, caso você não queira ver as próximas fotos, é só você não olhar, tá bom? Passa um pouquinho para frente depois. Aqui nós temos
O primeiro caso, que é um caso de lesões na pele. Você vê que a gente tem grandes feridas aqui, ó, que estão acontecendo na região da pele. Nesse caso aqui, uma pele de membros como braço, como perna, que vai gerar essas feridas locais, tá ok? Começa como uma feridinha pequenininha, como essa que você está vendo lá de cá, e ela vai progredindo até virar grandes feridas na pele da pessoa. O próximo slide é o mais feio, tá? Eu vou te mostrar como o protozoário agora, ele parasita a região do nariz e a região da boca, e aí a destruição que ele vai fazer nessas regiões deforma muito a pessoa, tá ok? Então fica à vontade caso você não queira ver. Tá aí. Aqui eu tenho uma lesão do protozoário na região da mucosa nasal, ou seja, destruiu o nariz da pessoa todinho, tá vendo? Porque o protozoário literalmente está comendo a pele da pessoa de dentro para fora, pensa assim. Outro caso bem grave aqui do lado esquerdo, ó, uma lesão na mucosa nasal, já tem uma lesão muito grande aqui na mucosa oral, tá vendo? A boca da pessoa já está toda tomada pelo protozoário. Aqui também a gente consegue ver isso, ó, grandes lesões na cavidade oral. Ou seja, é uma doença que, visivelmente falando, ela é bem feia e bem agressiva. Volta aqui para mim. Essa daí foi a chamada leishmaniose. Então, a gente falou de duas modalidades. A leishmaniose cutânea, que foi essa última que eu te falei, e a primeira que foi a leishmaniose visceral. A gente tem que tomar muito cuidado com essas duas doenças, porque, como eu te disse, aqui no nosso estado, a gente tem muitos e muitos casos. E eu sei que nessa hora você vai me perguntar uma coisa, professor, mas você explicou para a gente sobre o cachorro na leishmaniose, mas na sua aula você não falou nada sobre o cachorro. A gente escuta na televisão o tempo inteiro falando sobre o cachorro, mas o que o cachorro tem a ver se você nem citou o cachorro? É porque o cachorro, ele não transmite nada pra gente. Vamos supor que eu tenho na minha casa um cachorro com leishmaniose. Eu vou pegar a leishmaniose do cachorro? Não. O problema é que o cachorro é um reservatório do protozoário, se o cachorro estiver contaminado, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, esse mosquitinho que transmite pra gente a doença, ele está presente no nosso ambiente. Tem esse mosquito aqui onde eu estou hoje, na cidade de Palmas? Tem. Qualquer outra cidade do Tocantins tem um mosquito? Tem. Agora, esses mosquitos que estão voando estão contaminados? Na grande maioria das vezes, não. Agora, olha o tamanho do problema. Pensa na situação. Você tem na sua casa o mosquito, concorda? A gente tem vários pernilongos que a gente chama popularmente em casa. Um deles é um mosquito palha. Qual que é a chance desse mosquito ter o protozoário dentro dele? É muito pequena. Agora, qual é a chance desse mosquito ter um protozoário dentro dele se dentro da sua casa você tem um cachorro contaminado? Aí a chance é muito grande. Então, olha o problema. Você tem um cachorro com leishmaniose em casa. Se o mosquito picar o cachorro, o mosquito pega o protozoário da leishmaniose. E se logo depois o mosquito picar você, o que ele fez? Pegou o protozoário que estava no cachorro e colocou para dentro do seu corpo. Então essa é a importância do cuidado com os cães. É porque o cão, numa hora dessa, ele serve como um reservatório. Então a gente precisa muito preservar a saúde do animal também. Então o uso do repelente, a higienização de ambientes, é uma forma da gente prevenir o cachorro para não pegar a doença, e prevenindo o cachorro a gente acaba prevenindo quem? A gente também, tá ok? Então é aí que entra o cachorro nessa história da leishmaniose. Tranquilo? Volta para cá. A próxima doença que nós vamos falar é uma doença também muito comum na região norte do Brasil. Já foi uma doença muito mais incidente do que ela é hoje. Mas nós ainda temos hoje vários casos dela, e a próxima doença é a chamada doença de Chagas. Vamos para a tela comigo? A doença de Chagas é causada por um outro protozoário que agora é chamado de Trypanosoma cruzi. Esse é o nome do protozoário que causa essa doença. Como é que a gente pega a doença de Chagas? Cuidado agora, hein? É através das fezes do barbeiro contaminado. Então o barbeiro, que é esse barbeiro que você está vendo na minha figura aqui, ó, ele tem que estar com o protozoário para a gente conseguir pegar a doença. A espécie mais comum é essa daqui, ó, esse carinha chamado triatoma. Mas a gente tem outros também. Tem esse carinha aqui, ó, que é chamado de Panstrongylus. Tem esse carinha que é chamado de Rhodnius, que são outros tipos de barbeiro que podem também transmitir o mesmo protozoário, Trypanosoma cruzi. Como é que é o sintoma dessa doença? A gente brinca e fala que a doença de Chagas é a doença dos 3 mega. O que seria a doença dos 3 mega? Isso aqui é uma palavrinha legal para você guardar para a prova. Falou doença de Chagas, ó, lembra dos 3 mega. É o chamado
cardiomegalia, tá vendo o primeiro mega aqui? O segundo é o chamado megacólon e o terceiro é o chamado megaesôfago. Então, resumindo, é o inchaço do coração, o inchaço do nosso intestino grosso e o inchaço do nosso esôfago, que é um órgãozinho do sistema digestório. Quando a gente engole o alimento, é por lá que a comida passa antes de chegar no estômago. Eu vou falar rapidinho do slide, depois eu volto para falar com você. A prevenção é o combate ao barbeiro. Como existe um barbeiro na história que vai transmitir o protozoário, o que a gente puder fazer para evitar o contato com o barbeiro é bom. Então, o uso de telas também, portas e janelas. O uso de casas de alvenaria ao invés de uma casa chamada de pau a pique. Vou te explicar isso agorinha. O combate ao vetor, ou seja, o combate direto ao barbeiro, que seria o uso de inseticidas, alguma coisa nesse sentido, e também o tratamento dos doentes. Volta para mim aqui. Vou te explicar várias coisas agora para você entender de tudo que eu te falei nesse último slide. Primeira coisa, a forma de transmissão. Você viu que eu não coloquei para você na nossa tela que a gente pega a doença de Chagas através da picada do barbeiro. Não é a picada que traz para a gente o protozoário, são as fezes do barbeiro. Professor, mas como é que eu vou ter contato com as fezes do barbeiro? Via de regra funciona assim, ó. Imagina que isso daqui que está na minha mão é um barbeiro. Aqui está a boca do barbeiro, ou seja, ele vai me picar por aqui, e aqui está o bumbum do barbeiro, ele vai fazer cocô por aqui. Quando o barbeiro picar a gente, imagina que ele vai picar o meu braço. Ele vai picar aqui e vai fazer cocô aqui, concorda ou não? Então as fezes do barbeiro vão ser colocadas aqui. O meu pincel é muito grandão, mas o barbeiro ele é muito o quê? Menorzinho. Significa que ele vai picar de um lado e já vai fazer o cocô bem do ladinho ali. Como esse barbeiro geralmente vive à noite, ele tem mais atividade à noite, ele geralmente pica a gente que hora? À noite. E na hora que ele pica, a picada dói muito. E geralmente a gente está dormindo. Pensa, você está dormindo, um animal te pica com uma picada bem doída. O que a gente faz na hora do susto? Bate a mão e coça. Quando a gente bate a mão e coça, o que a gente fez nessa hora? Pegou um pouquinho do cocô do barbeiro, da onde ele tinha colocado as fezes ali, e esparramou para dentro do buraquinho que ele acabou de abrir na picada dele. Ou seja, as fezes do barbeiro foram colocadas para dentro do nosso corpo. Aí, na hora que ele entra, se a gente vai ver agora mesmo um ciclo reprodutivo, esse protozoário vai migrar por dentro do nosso corpo e vai parar nesses órgãos. Ou o protozoário vai parar no coração, o coração incha, é a chamada cardiomegalia, ou ele para no nosso intestino e o intestino incha, é o chamado megacólon, ou então fica no nosso esôfago e o esôfago incha, é o chamado megaesôfago. Por isso que a gente brinca e fala que é a doença dos 3 mega. E uma outra informação que eu te dei foi a tal da casa de alvenaria. É porque em várias regiões do país, regiões mais pobres, a gente tem várias casas que são formadas com casas de pau a pique. Como é que se faz uma casa de pau a pique? Madeira e barro, não é cimento e tijolo. O que é o problema dessa casa de madeira e barro? É que a pessoa mora lá dentro, mas o barbeiro também gosta desse tipo de casa. O barbeiro cria furos no meio desse barro e faz a casa dele lá dentro. Então, se uma pessoa mora dentro de uma casa de pau a pique, existe uma probabilidade muito grande de ter barbeiros morando junto com essa pessoa ali. Isso aumenta a chance de quê? De ter um barbeiro contaminado e do barbeiro picar essa pessoa. Deu para entender então as informações que eu coloquei para você naquela tela? Bora para a tela ver comigo agora o ciclo reprodutivo do protozoário? Como é que esse protozoário reproduz então dentro da gente? Nós temos aqui então, aqui só para você ver algumas fotinhas de outros tipos de barbeiro que podem transmitir, tá? Esse é o barbeiro chamado Rhodnius, que é um possível transmissor do protozoário. E aqui eu tenho um outro barbeirozinho também, que é o Panstrongylus, que é um outro barbeiro também que pode transmitir o protozoário para a gente, tá bom? Cuidado, hein? O barbeiro não causa a doença, o barbeiro transmite a doença. Quem causa é o protozoário. Aqui nós temos o triatoma, que é o terceiro e último tipo de barbeiro, tá bom? Agora sim, ó, nós vamos colocar aqui agora o ciclo reprodutivo. Eu quero que você comece o ciclo reprodutivo aqui comigo, ó, tá bom? Então, resumindo o ciclo, é o seguinte, o barbeiro pica uma pessoa, na hora que o barbeiro pica essa pessoa, o protozoário aqui, ó, vai migrar para algum dos tecidos do nosso corpo, aí pode ser o coração, pode ser o esôfago, pode ser o intestino, e nessa hora a pessoa já tem o quê? O protozoário no corpo dela, aqui, ó, ou no coração,
ou aqui no intestino, ou aqui nesse órgãozinho que é o esôfago. Uma vez que a pessoa porta o protozoário, se de repente algum barbeiro picar esta pessoa, o barbeiro também vai pegar o protozoário, e se esse barbeiro picar uma outra pessoa aqui do ladinho, ó, essa pessoa aqui do lado também vai pegar o quê? A doença. A pessoa também vai ter a doença de Chagas. Então é assim que essa doença se espalha, tá bom? Aqui a gente tem algumas fotinhas do protozoário. Ele existe uma forma que é infectante, que é chamada de forma tripomastigota, é a forma que causa esses sintomas na gente, tá bom? Existe uma forma dele chamada de epimastigota, essa formazinha não causa sintomas, e geralmente quem fica com ela é o barbeiro, e essa outra forma aqui também é chamada de amastigota, que também não causa sintoma e é atribuída também ao barbeiro, tá bom? E do lado de cá, a gente tem algumas fotinhas. Isso é um intestino de uma pessoa quando está contaminado, tá vendo o tamanhozão do intestino? Só para vocês terem uma ideia, um intestino com tamanho normal é mais ou menos do diâmetro do pulso de uma pessoa. Então, olha, o normal seria que o intestino tivesse, ó, esse tamanho aqui, e de repente o intestino está com esse tamanho aqui, viu? Tanto que inchou. Nesse caso tem que fazer remoção, tá? Remover o intestino da pessoa para ela conseguir viver só com o intestino delgado dela, às vezes ligando na região do reto, ou então usando uma bolsinha de colostomia. Outra possibilidade é o coração, ó, esse aqui é o famoso coração chagásico. De um lado aqui, eu tenho o tamanho de um coração normal. E deste outro lado aqui, eu já tenho o tamanho de um coração com doença de Chagas. Viu que a parede do coração encheu demais. E quando a parede fica grande demais, isso faz com que o coração tenha mais dificuldade de bombear o sangue, gera uma insuficiência cardíaca. E esse terceiro e último caso aqui é o caso do inchaço do esôfago, é o chamado megaesôfago. Aqui está dissecado, é difícil de vocês conseguirem entender, mas aqui seria mais ou menos a boca da pessoa, tá? Virada para cima. Aqui seria a garganta da pessoa. Então aqui, ó, é por onde a gente engole o alimento. O normal era que o esôfago fosse um tubinho desse tamanho, ó, até chegar aqui no nosso estômago. Isso aqui já é o estômago, tá? Mas o esôfago tinha que ser um tubinho desse tamanhozinho aqui, ó. E de repente, olha o que aconteceu. O esôfago já tá o quê? Bem inchadão aqui, tá vendo? Isso dificulta a pessoa a deglutir, a pessoa a engolir o alimento. Tranquilo, moçada? Bora pra cá. A gente está chegando no finalzinho da nossa aula. Eu vou falar para você agora de mais uma doença que é a malária. Depois eu vou falar da toxoplasmose e a gente encerra por aqui hoje, tá bom? A nossa aulinha é só isso. Nós vamos seguir agora para a malária e para a toxoplasmose com a mesma linha que nós seguimos para doenças anteriores. A malária é uma doença, e a toxoplasmose também, que a gente vai ter que tomar um cuidado com um detalhezinho. Na grande maioria das vezes, nós, os seres humanos, somos chamados de hospedeiros definitivos do parasita. Só que no caso da malária e no caso da toxoplasmose, nós não somos o hospedeiro definitivo, nós somos o hospedeiro intermediário. Na malária, o hospedeiro definitivo é um mosquito, chamado de anófeles, e na toxoplasmose, que é a última doença, o hospedeiro definitivo é o gato, tá ok? Então cuidado que isso é um peguinha de prova. Nessas duas doenças, o homem não é o hospedeiro definitivo. Bora para a tela comigo? Vamos lá. Nossa próxima doença, então, é a malária. Quem causa a malária são 3 protozoários possíveis. Um deles é o chamado Plasmodium falciparum, o outro é chamado de Plasmodium vivax e o outro é chamado de Plasmodium malariae. Todos eles causam a mesma doença. A diferença desses 3, olha para mim aqui, ó, é o sintoma. A malária causa como sintoma uma febre. E essa febre, ela vem em intervalos regulares de tempo. No caso, quando a pessoa tem aqui em cima, ó, o Plasmodium falciparum, a gente fala que a febre, tem um acento aqui, tá? É terçã maligna. Ou seja, ela vem no intervalo de 48 em 48 horas. Se a pessoa pegar o Plasmodium vivax, ela tem a chamada terçã benigna. Também vem como terçã de 48 em 48 horas. Já vou te explicar isso agorinha, tá bom? E a febre quartã benigna, ela vem de 72 em 72 horas. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Olha aqui para mim, rapidinho. A palavrinha terçã e a palavrinha quartã, ela se refere a dias. 3 em 3, 4 em 4. Só que você viu que o intervalo de horas não corresponde. Terçã, vamos pensar em 3 dias, mas eu falei 48 horas.
Professor, como assim? 48 horas não seriam 2 dias? Não. A gente está contando dias como dias no sintoma, que seria a febre. Mas o intervalo de tempo é o número de horas. Então, por exemplo, hoje é um dia, ok? Primeiro dia, por exemplo, vamos pensar na febre. Deu febre, primeiro dia de febre. Daqui 24 horas, eu estou no meu segundo dia de febre. Ou seja, foram 2 dias de febre, mas no intervalo de 24 horas. De repente, eu tenho mais um dia, é o terceiro dia, e de repente passaram-se mais 24 horas. Ou seja, 1, 2, 3 dias no sintoma, mas no intervalo de 48 horas. Ficou claro? E qual que é a diferença entre o benigno e o maligno? O benigno é bom e o maligno é ruim? Não, os dois todos são ruins. Só que o maligno é uma forma muito grave da malária. A benigna é uma forma menos grave. Geralmente tem pessoas que falam assim em regiões endêmicas, por exemplo, na região norte do Brasil, região do Pará. Ah, eu já tive 3 malárias, eu já tive 2 malárias. Geralmente esses quadros são de malárias com febre benigna. Quando a febre é da modalidade maligna, geralmente a pessoa tem um risco de óbito muito maior, tá ok? Bora terminar? Vamos para a tela comigo. A forma de prevenção para essa doença, aqui como a transmissão é através da picada de um mosquito, que é chamado de anófeles. Como é que é o nome popular desse mosquito aqui? Ó, anota isso daí que é importante, tá? Esse mosquito é também chamado de mosquito prego. Então, falou de uma doença transmitida pelo mosquito prego, a gente está falando de quem? Da malária, tá bom? E o nome científico do mosquito prego é o quê? É anófeles. Como é que a gente previne contra essa doença? Combater o mosquitinho, beleza? Telas em portas e janelas, o combate ao vetor, por exemplo, combate ao mosquito com inseticida, com repelente, tratamento dos doentes, são todas medidas que a gente pode ter para quê? Para a gente prevenir essa doença. E vamos tomar cuidado que nessa doença, então, esse mosquitinho, então, que é o mosquito prego, ó, esse mosquito que você está vendo aqui, ele é o hospedeiro definitivo, tá bom? Vamos lá. Nesse cantinho aqui nós temos o ciclo reprodutivo, então vamos aqui em cima. Um mosquitinho contaminado, tá? Pica uma pessoa. Na hora que pica, o protozoário entra para o corpo da pessoa. E esse protozoário, ele fica aqui, ó, dentro das hemácias, dentro das nossas células sanguíneas. Se um outro mosquito vier e picar a pessoa, o mosquito se contamina. E aí o mosquito, quando picar uma outra pessoa, vai transmitir esse protozoário. Então, o ciclo bem resumido da malária é esse, tá ok? E para nós fecharmos, então, a nossa aulinha de hoje, nós vamos falar agora, então, de uma próxima e última doença, que é a toxoplasmose. Vamos lá para a tela comigo para a gente fechar a nossa ideia? Vamos lá. Aqui a gente tem o último, só para você ver o desenho, ou a foto, né, do protozoário que transmite, então, a malária. E nós vamos, então, para a próxima e última doença, que é a toxoplasmose. Quem causa essa doença é um protozoário chamado de Toxoplasma gondii, ok? Como é que é a transmissão dessa doença? Através da ingestão de cistos também do protozoário presentes em fezes de gatos. E vamos tomar cuidado que aqui vale aquela regrinha também, tá? O gato é o hospedeiro definitivo e nós somos o hospedeiro intermediário. A transmissão pode acontecer também através de alimentos contaminados, ok? Ou então, congênito. O que é uma transmissão congênita? É a mãe passando para o bebê, quando a mãe está grávida, tá bom? Então, isso aqui é uma forma de transmissão da doença também. E eu vou te adiantar já que isso daqui vai ser o problema maior. Sabe por quê? Quais são os sintomas dessa doença? Febre, inchaço dos gânglios linfáticos, da íngua, vamos colocar aqui. Só que quando a mãe está grávida, isso pode causar vários problemas. Má formação no sistema ocular e na pele do bebê e uma má formação fetal também no bebê. É aqui, nesses 2 itenzinhos aqui, ó, que a gente começa a entender uma coisa bem interessante que acontece no dia a dia. Quando uma mulher fica grávida e vai fazer os exames pré-natal, o médico pede um exame para ela contra a toxoplasmose. É para saber o quê? Se essa mulher teve o contato ou se ela tem o contato com esse protozoário, porque se tiver logo no comecinho da gestação, a gente ainda consegue intervir para a mãe não ter esses problemas ou esses riscos maiores de passar o protozoário para o bebê durante a gestação, tá bom? A prevenção é comer carne, comer alimentos que sejam inspecionados de qualidade e como existe um gato no meio da história aqui, ó, é que a gente tenha também cuidados com o tratamento de quem? Desses gatos, tá ok? Volta aqui para mim. Guarda um macetinho para quem vai fazer prova de vestibular. Falou de uma doença que tem fezes do gato que está relacionado, está falando de toxoplasmose.
Meus amores, o objetivo da aula de hoje era esse. Uma aula bem densa, uma aula muito importante, muito detalhada, mas de um tema que também é cobrado assim da gente nas provas de concursos. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijão pra você e por hoje é só. Tchau, tchau.